Nós vivemos uma época na nossa sociedade em que os limites estabelecidos por Deus foram rompidos. Os critérios que Deus estabeleceu na sociedade, os homens, por sua arrogância, romperam esses critérios e seguem agora o seu próprio pensamento. O Senhor criou macho e fêmea, como diz a Escritura Sagrada, homem e mulher. Então, sexo e gênero, que são exatamente as mesmas palavras, mas que hoje já adquiriram sentidos diferentes, mas nunca tiveram sentido diferente. Sexo e gênero passaram a ser agora difícil avaliar, porque Deus, ao criar o homem e a mulher, não apenas os criou, mas também, ao fazer isso, estabeleceu um limite para que o homem não fosse além dele. Hoje, você tem crises profundas no meio da sociedade, desde os menores até os mais velhos, no que diz respeito ao seu gênero, porque não se sabe mais qual a relação entre o teu aspecto físico, biológico e o teu gênero. As pessoas romperam conceitos e a sociedade se tornou um caos. Hoje, você, mesmo que contra e mesmo não fazendo, ouve de pessoas que querem ser chamadas por alguma coisa que elas não são, mas elas se identificam como. Vivemos numa sociedade caótica porque os homens abandonaram os parâmetros de Deus. A mesma coisa no casamento. Deus instituiu a família e o casamento foi criado, o matrimônio foi criado pelo Senhor, instituído pelo Senhor. O primeiro a fazer um casamento foi o próprio Criador. Ao criar o homem, depois a mulher, ele trouxe a mulher ao homem e ali foi celebrado o primeiro matrimônio. O Deus que cria macho e fêmea estabelece o padrão desse casamento e Deus abençoa esse casamento dessa forma. Ao fazer isso, o Senhor então não apenas diz para a humanidade o que é que Ele pensa, mas Ele diz como deve ser. Todas as vezes que rompemos esses princípios, nós vivemos o caos. Charles Hodge, comentando esse texto, diz: quando não fazemos o que o Senhor Deus diz na sua palavra, você vai ver um movimento estranho em que os homens se tornam femininos e as mulheres masculinas. E exatamente isso que você tem visto na nossa sociedade. Os homens cada vez mais efeminados e as mulheres cada vez mais masculinizadas. Por quê, irmãos? Porque rompemos, quebramos os padrões estabelecidos pelo próprio Deus, como Ele designou na sua palavra. O texto que nós acabamos de ler, nos versos 22, e nós vamos trabalhar até o verso 24, e ter uma comunicação com 25 e 26 hoje ainda, ele começa na realidade a sua sessão no verso 21. Eu queria que você voltasse comigo, e nós já tratamos isso no domingo passado, na exposição. Domingo passado vamos apenas enfatizar alguns pontos para seguirmos adiante. O texto diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso é uma expressão interessante porque o texto fala voluntariamente sujeitando-nos uns aos outros. Para quê? Para podermos obedecer à autoridade própria, obedecer um ao outro, sujeitando um ao outro. Não é cada um a cada um, e não é esse o princípio, mas na realidade o relacionamento estabelecido por Deus precisa ter esse padrão.
Há alguém que tem autoridade, há alguém que é submisso. Não há como fugir. Esse é um padrão ordenado pelo Senhor desde o princípio da criação. Mas a sequência do texto ainda vai um pouco mais e nos ajuda a entender, irmãos. Essa relação apropriada que Paulo vai explicar nos versos que se seguem, essa sujeição voluntária, ela tem que ser feita no temor de Cristo. É interessante que a nossa Bíblia, ela coloca no temor de Cristo. Algumas versões vão colocar no temor de Deus, porque literalmente Paulo está usando os termos que são próprios do Antigo Testamento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. E Jó ainda vai mais adiante e diz: o temor do Senhor é a sabedoria. Agora, ele coloca o temor de Cristo, exatamente para tratar com a divindade de Cristo. E o Senhor aqui, literalmente no texto, é Cristo, Ele é Deus, e mais alguma coisa nós somos informados, irmãos, é que submissão à autoridade é motivada por amor, amor pela majestade de Deus e limitado pela lei do próprio Deus. A submissão é motivada por amor, pela majestade de Deus e é limitada pela própria lei de Deus. Significa que submissão, irmãos, a outra pessoa não pode nunca ser a permissão ou licença para desobedecer os mandamentos do Senhor. Jamais eu posso usar a submissão para dizer que eu vou desobedecer a Deus e estou amparado pelo próprio Deus por isso. Jamais isso pode acontecer. E há um princípio claro, irmãos, e isso me chama a atenção, desde a exposição do Novo Testamento em vários lugares, você vai encontrar isso com muita clareza. Sempre Paulo cercando a possibilidade da péssima interpretação de que a libertação que o Senhor nos trouxe quebraria a nossa relação com a estrutura da criação e com a própria lei de Deus. Paulo, quando fala da libertação, escreve aos Coríntios: você não tem liberdade para se divorciar. Porque, imagina, um indivíduo é crente e o outro é ímpio. Então, porque agora eu fui liberto pelo Senhor, então eu estou livre desse jugo. Paulo disse: não. E é isso que normalmente, então o empregado que foi servo, que era escravo e agora é servo do Senhor Jesus, diz: eu não quero mais obedecer ao patrão. Paulo disse: não. A esposa que era submissa ao marido dentro de uma estrutura pecaminosa, agora que ouve o evangelho, diz: agora eu vou romper com isso e vou viver como eu quero. Paulo disse: não. Você não vai viver segundo o seu próprio pensamento. Você foi liberto para poder submeter-se à vontade do teu Criador, que é o teu Redentor. Nós não somos livres para fazer aquilo que nós queremos fazer em nenhuma área da nossa vida. E o texto mais emblemático para mim, Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, quando ele diz: foi para a liberdade que o Senhor nos salvou, nos libertou. Mas lá no final do capítulo 5 ele diz: mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Vocês são livres, mas vocês estão sujeitos à lei do Senhor. Vocês são servos de Deus. É por isso que agora, na sequência que nós temos, a partir do verso 22, irmãos, o apóstolo Paulo adentra esse princípio que eu chamo de glorioso, não é? Paulo, ele começa dizendo: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Veja, o verso anterior diz: no temor de Cristo. Trazendo aí desse conceito do temor um pouco mais adiante, irmãos, o apóstolo Paulo nos traz a imagem também daquilo que está registrado no dia que, Êxodo 20, a entrega da lei foi dada no Antigo Testamento. A lei
em tábuas. A lei já existia antes, é óbvio, mas em tábuas ali em Êxodo no capítulo 20. Quando termina os 10 mandamentos, a partir do verso 18 em diante, então começa a seguinte informação. Moisés diz: não temas, porque o Senhor colocou o temor no coração de vocês para que vocês não pequem contra o Senhor. O Senhor colocou o temor no coração para que vocês não pequem contra Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E está aqui os 10 mandamentos. Não temam, porque o Senhor já colocou, e o Senhor colocou o temor no coração de vocês, para que vocês não pequem contra o Senhor. Agora, o texto termina o 21 dizendo as seguintes palavras: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Agora, no 22, ele conclui o último verso, o verso 22, como ao Senhor. Como ao Senhor. A preocupação de Paulo com as esposas aqui, irmãos, é que a sujeição delas para com o marido, né, ela é dividida em duas partes, podemos dizer assim. Calvino comentando esse texto, e não é necessariamente no comentário dele, mas no sermão, porque tem um comentário de Calvino e tem o sermão de Calvino em Efésios, que o comentário é muito bom, mas o sermão é muito melhor em termos de aspecto prático e aplicabilidade, de qual eu vou me valer muito nessa exposição desse texto, sem dúvida alguma. E Calvino diz assim: precisamos notar aqui essa sujeição, e essa sujeição ela tem duas partes específicas. A primeira delas, ele vai dizer, porque o homem, ele já era o cabeça da mulher antes do pecado e da queda. O homem já era o cabeça da mulher antes do pecado e da queda. Então, a submissão da mulher ao homem, ao marido, nesse contexto, não é devido ao pecado, é anterior ao próprio pecado. Como você sabe disso? Lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 18 em diante, o texto diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Ora, Deus poderia, irmãos, ter criado a mulher no mesmo dia e da mesma forma que criou o homem. Na mesma maneira que criou o homem. E poderia ter declarado com palavras: o papel do homem é esse, o papel da mulher é esse. Mas o Senhor não revela assim no primeiro momento da sua palavra. Isso é dentro de uma progressão. E o que o Senhor faz? Ele ordena as coisas. Ao criar a mulher depois, ele coloca exatamente um princípio que Paulo vai extrair na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 13. Eu queria que você abrisse seu texto comigo e veja as palavras do próprio apóstolo Paulo no capítulo 2, verso 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. O que Paulo está discutindo aqui, irmãos? Ele vai dizer o verso 12: e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio. E a razão de Paulo sabe por quê, irmãos? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ele vai retornar à história. Antes do pecado, o Senhor estabeleceu esse princípio. E Paulo, irmãos, nesse contexto, ele vai trazer a mesma razão para mostrar que não é adequado a esposa, irmãos, ter autoridade sobre o marido. É pecado na realidade. Você sabe qual foi a primeira... E aí Herman Bavinck, numa obra que foi publicada pela Nader agora recentemente, editora do nosso irmão Christopher, que é A Família Cristã de Herman Bavinck, eu recomendo essa obra. E nesse capítulo, nos primeiros capítulos dessa obra, ele diz assim: a primeira ação de Satanás foi convencer a mulher de ser cabeça sobre o homem. Porque ele tenta a mulher primeiro? Por que ele fala com a mulher, mesmo o homem estando ali próximo? Por que ele se dirige à mulher? Porque desde o princípio o papel de Satanás é fazer com que a ordem da criação fosse quebrada e não houvesse autoridade por parte do homem. Foi assim
desde o princípio. Deus que criou Eva sobre a terra, como fez com Adão, irmãos, fez de maneira diferente, da forma diferente, para nos ensinar exatamente como cada um deve viver. É como se mais ou menos assim, irmãos, como se a mão, sendo membro do corpo, dissesse: eu não quero ficar aqui, eu quero ficar acima da coroa da cabeça. Que coisa estranha seria. Ela é parte do corpo, ela é tirada do corpo, ela é tirada do corpo do homem, ela é parte dessa estrutura. Por isso ele vai dizer, ela é auxiliadora. Olhando lá de volta a história da criação da mulher, também é dito que o homem deve amar sua esposa e deve dar a vida por ela. Isso é descrito pelo fato de quando Deus cria a mulher, traz ao homem e ele diz: esta afinal é carne da minha carne, osso dos meus ossos. É como se foi feito da maneira que o homem pudesse glorificar a Deus por sua esposa e da mesma maneira zelar e cuidar dela. Mas existe ainda outro princípio no mesmo texto, irmãos, que fala sobre a sujeição da esposa. Porque lá no texto de 1 Timóteo ainda, no capítulo 2, agora o verso 14, o texto diz assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher deve lembrar que quando ela se sujeita ao seu próprio marido, irmãos, quando ela é sujeita ao seu próprio marido, ela tem submissão ao seu próprio marido, ela deve lembrar da sua corrupção e que ela também, ela não quis se submeter à autoridade, ela quis ser senhor de si mesmo, ou dona de si mesmo, fazendo e sendo enganada. O texto vai ainda adiante nos dizer: embora as bênçãos de Deus brilhem, irmãos, em todo lugar, acima e abaixo, em todo lugar, entretanto, há sempre um sinal de maldição na criatura, que é não perceber literalmente que Deus tornou-se um estranho para nós. Como? Por causa de Adão, por causa do pecado de Adão, que abandonou a excelência daquele lugar que foi criado para que ele com sua esposa vivessem, procriassem e constituíssem um reino, espalhando-o por toda a terra. Agora, literalmente, o pecado adentrando, a mulher é lembrada quando é ordenada a submissão, que o Senhor fez assim desde o princípio e que a sua própria natureza caída a levou a esse estado também, como quando ela se rebelou contra a vontade do próprio Deus de se sujeitar ao seu próprio marido. Paulo não apenas diz, porque a mulher foi criada em segundo lugar, mas também porque ela foi enganada. A razão é dupla e força, e o texto nos leva a isso com muita clareza, podemos dizer assim. Essa natureza caída, ela pode ser vista em todo lugar, em todas as coisas, especialmente no matrimônio. A mulher, ela pode sentir o fruto dos seus pecados, irmãos. E os homens, eles podem sentir, literalmente ainda, como se eles fossem suficientes para fazer o que eles devem fazer. Porque é certo, se Eva e o próprio Adão tivessem continuado na justiça que Deus os deu e os criou, o casamento teria vivido de modo tão ordenado que o marido e a esposa estariam juntos e viveriam em harmonia como os anjos vivem no paraíso. Eles viveriam dessa maneira, sem nenhum conflito.
haveria paz, haveria fraternidade, mas eles rejeitaram tudo isso por causa da sua própria vontade, por causa do seu próprio prazer, e caíram em grande desgraça, levando toda a humanidade a isso. O pagamento da desobediência, irmãos, para com Deus, é grande. Mas eu deveria agora, na realidade, me humilhar diante do Senhor. A palavra sujeição aqui é colocado exatamente para nos lembrar que o Senhor é quem ordena o modo como eu devo me relacionar em todos os relacionamentos que Ele nos colocou nessa vida. É Ele mesmo quem faz isso e mais ninguém. Palavra do apóstolo: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ao Senhor. O que o Senhor está ainda afirmando? Ele mostra aqui o temor e a reverência que a mulher deve para com Deus, irmãos, e a sujeição que ela deve ao seu marido são inseparáveis. Assim como eu devo temer ao meu Senhor, eu devo também me submeter à autoridade do meu marido. É o que Paulo está nos ensinando aqui. E quando ele nos exorta literalmente, irmãos, diante disso, dizendo que nós devemos viver essa vida conjuntamente no temor de Cristo, sujeitando-nos uns aos outros, é para que claramente nós possamos entender que a maneira como eu me submeto é a maneira como eu me relaciono com Cristo. Eu não tenho como fazer isso fora da minha relação com o Senhor Jesus Cristo. Esposas, olhem para o seu ofício, olhem para o seu trabalho. Estejam contentes com seu marido. Mas se vocês não, cumprindo o seu ofício, não estão contentes com seu marido, nós estamos, na realidade, rejeitando a Deus. O que nós estamos fazendo é rejeitando aquele que me ordenou viver dessa maneira. Não há outra maneira, irmãos, não há outro remédio para que a mulher possa se humilhar e entender a ruína e a confusão de toda a raça humana. Não há outra maneira senão perceber que quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos da presença de Deus, e com isso todas as misérias vieram ao mundo. É a hora dela pensar: eu não vou me rebelar contra o Senhor como fez Eva. Eu sei que o fruto da desobediência dela foi juízo. Eu não quero trazer isso para dentro da minha própria casa, para dentro da minha própria família, para dentro da igreja do Senhor. Eu sei qual o resultado da rebeldia. Eu sei qual é. Só uma maneira, irmãos: humilhar-se e pacientemente sujeitar-se ao que Deus lhe concedeu. E o que o Senhor está dizendo a você é: mantenha-se modesta e humilde sempre. Mantenha-se modesta e humilde sempre. Uma das graves consequências da nossa geração feminista
é a falta de modéstia no falar, no vestir e coisas afim. E a soberba de se colocar contra a possibilidade de ter um marido que seja senhor ou cabeça dela. E quando nós não fazemos isso, irmãos, contra quem nós levantamos guerra? Contra quem nós fazemos guerra? Contra Deus. E aí você vai ver a confusão que a sua casa é, exatamente porque você não se submete biblicamente ao seu marido. Marido, pense também nisso. Pois embora, veja, a Bíblia diz que você não pode se sujeitar à sua esposa da maneira como a sua esposa vai sujeitar a você. Porque a Bíblia diz que a mulher não tem autoridade sobre o marido. Entretanto, você precisa exercer a autoridade na maneira sacrificial, como o texto vai dizer na sequência. Veja o verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A maneira como qual o Senhor estabelece a autoridade do marido não é dizendo a ele: você deve mandar na sua esposa. Ele diz: marido, ame a sua esposa. A esposa, ele diz, se sujeite ao seu marido. Porque a base do governo do marido não é, irmãos, um reino, é companheirismo. Não é autoridade de um tirano, mas de um servo. É por isso que a maneira como ele governa a sua casa é pelo amor. A ordem é: ame. E Paulo diz isso de maneira gloriosa, a fim de que a igreja entenda, irmãos, que a autoridade do marido é regulada pelo amor. A autoridade do marido é regulada pelo amor. Entenda que a autoridade que o Senhor deu ao marido, deu para que ele a faça cada vez mais parecida com Cristo. A coisa principal aqui nessa sessão, irmãos, é que, em primeiro lugar, Deus deveria ser invocado. O grande ponto aqui é isso, é que Deus deve ser invocado. Você pode usar todos os meios possíveis, você pode confiar no seu próprio entendimento, você pode usar todo o seu tempo na busca desse entendimento. Deus vai rir da sua presunção, Deus vai rir da sua arrogância. Mas se o marido e a esposa considerarem que Deus tem o coração deles nas mãos e deu graça e poder para que o marido conquiste a sua esposa e que a sua esposa possa concordar e se submeter humildemente ao governo do seu marido, é isso que o Senhor requer de nós. Invoquem o Senhor. É por isso que o texto diz: como ao Senhor. Verso 24: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que nós fazemos de grande arrogância no meio de tudo isso é: nós queremos resolver os problemas do nosso matrimônio sem temer a Deus e sem invocar ao Senhor. Sem temer, não seguindo os mandamentos do Senhor, e sem invocar o Senhor, sem buscar a face dEle em socorro. Nós queremos resolver os problemas do matrimônio da nossa própria maneira, com a nossa própria força. Difícil você achar uma pessoa que ore a Deus, irmãos, quando ele está vivendo problemas no matrimônio. A nossa sociedade, a primeira coisa
é que um casal vai fazer é procurar uma terapia de casais. E Paulo apenas vai dizer assim: olhe para a cruz. Eu vou lhe ensinar o que é amar de modo sacrificial. Os homens não pensam mais em se curvar diante de Deus como nosso Senhor para podermos cumprir as funções que Ele nos deu. Rapidamente nós queremos uma solução, mas não queremos nos arrepender dos nossos próprios pecados. O marido pode pensar assim: deixa as coisas comigo, eu vou resolvê-las. Ele fala como se ele fosse Deus, como se tivesse outra sabedoria, e que deve ser empregada nessa questão que ainda o mundo não sabe. Ele vai pensar e vai chegar a uma solução. O fato é que, irmãos, a maneira para os homens ganharem suas esposas é não aproximar-se delas com dureza e com ódio, não com tirania, buscando convencê-las. Os maridos devem pensar, irmãos, que eles não são sábios e que eles não têm em si mesmo condições de resolver o problema. Quantas vezes você encontra pessoas vindo pedir socorro quando parece que não tem mais jeito para o matrimônio, porque tentaram resolver os seus problemas sem a palavra de Deus de todas as formas, e quando chegam parece que não tem mais jeito. Parece que não tem mais jeito. Aí o pastor diz assim: tira a trave do teu olho para você enxergar o cisco no olho do outro. Há uma revolta no meio disso. Que negócio é esse? É um negócio complexo, eu venho falar. Se você não se humilhar, se você não confessar os seus próprios pecados, se você não reconhecer sua própria falta, não haverá transformação nesse matrimônio. Não haverá transformação nesse matrimônio. Essa é a melhor lição que você pode aprender aqui, irmãos. A similitude com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mostra às mulheres que é para o benefício delas que elas devem se sujeitar ao seu marido. Se é o teu Senhor que está dizendo isso, confia nele. Confia nele. É para a tua proteção. É para o teu próprio bem. Não é assim que nós vamos a Cristo. Nós encontramos vida nele, socorro nele, sustento nele, proteção nele. E para que o Senhor nos manda ir um ao outro? Marido, ame a sua esposa. Esposa, seja submissa ao seu marido. Para que ele me manda fazer isso? Se não for para me proteger. Se não for para me proteger, para o meu bem. Não rompa os limites da lei, não rompa os princípios da palavra, não terminará bem. Não terminará bem. É para você, é para o seu benefício e para o benefício do teu marido que você deve fazer isso. Veja o estado espiritual da igreja. Como seria o nosso estado espiritual, irmãos, se nós fôssemos separados do Senhor Jesus Cristo? Nós seríamos roubados de toda esperança, de toda a vida e de todos os benefícios de Deus. Embora nós tenhamos muitos benefícios nesse mundo, todos eles seriam convertidos em mal
se não formos membros do nosso Senhor Jesus Cristo. Resumindo, sem o Filho de Deus, não haveria nada senão sermos espalhados pelo mundo. Ele nos ajunta, Ele nos aproxima, Ele nos reconcilia. Ele faz o marido e a mulher, Ele faz o pai e os seus filhos, Ele faz o patrão, o empregado, Ele estrutura, Ele traz para perto, da maneira como deve ser. Há uma correspondência aqui, irmãos. A mulher deve entender que desde que o matrimônio é uma imagem viva da união espiritual entre nós e o Filho de Deus, e é para o nosso bem que nós estamos unidos a Ele, é para o nosso bem que nós estamos linkados a Ele, é muito melhor, haverá muito maior benefício se você não se sujeitar à sua própria vontade, mas ao teu Senhor. Ao teu Senhor. Mas não é assim desde o princípio também. Não coma do fruto dessa árvore, porque se você comer, certamente você vai morrer. Satanás disse: o Senhor, na realidade, ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Ele. E o Senhor queria protegê-los, o Senhor queria guardá-los, o Senhor queria dizer: é pela obediência que vocês vão usufruir de tudo o que eu criei. Pela desobediência vocês não vão usufruir nada disso. Agora é assim. O Senhor diz: esposa, seja submissa ao seu marido. Aí ela ouve as vozes feministas da sociedade dizendo: isso é algo absurdo, isso é algo da Idade Média, isso é da Era das Pedras. Não, isso é da palavra eterna, infinita, imutável de Deus. É Ele quem diz isso, para o teu próprio bem, para o bem da tua casa, para o bem da tua alma. Não se aparte do princípio de que Ele e a Ele você deve temer. O apóstolo Paulo coloca o Senhor Jesus Cristo em destaque diante do marido. Não use a tua autoridade de forma abusiva. Não quebre a amizade. Não seja cruel. Veja que eu dei a vida para o bem dela. O que o Senhor resolveu fazer, irmãos? Nós estávamos debaixo de uma tirania. Nós estávamos debaixo de uma tirania. Veja o exemplo do Egito, que nos ensina muito. Éramos aprisionados e trabalhávamos mais do que todos os outros à base de chicotadas para poder produzir mais e mais. Era assim que nós éramos governados. E como foi que o meu Redentor veio? Veio como um tirano? Não, ele se fez servo, ele se humilhou, ele deu a vida, ele deu o exemplo de como governar a igreja. E aí ele diz: marido, morra por sua esposa, governe a sua esposa, não como um tirano, porque ela já veio da tirania do Egito. Seja Cristo para ela, dê a vida por ela, sirva essa mulher, faça dela cada dia mais parecida comigo. Esse é o teu papel. Esse é o exemplo de Cristo. E por que você quer ser um tirano no comando da sua casa? E por que você quer ser um tirano na educação dos seus filhos? Você foi chamado para morrer e servir.
nascido de mulher, sob a lei. Como Paulo resume, o Deus glorioso que se fez homem, para dar exemplo de como eu devo governar a minha casa. Mas você talvez olhe para a sua vida e diga: pastor, você não conhece meu sofrimento. Meu marido é preguiçoso. Meu marido, ele acorda 10 horas da manhã. Meu marido trabalha raramente uma vez por semana. Estou cansado, pastor. Nós estamos passando dificuldade. O senhor não conhece o meu marido. O marido diz assim: você não conhece minha esposa, pastor. Fala muito, conversa demais, cheio de angústia, cheio de conversa que não agrada ao Senhor. Eu estou cansado. Tudo bem, irmãos. Nenhum lugar desse texto o Senhor diz: sujeite-se ao seu marido, se ele for perfeito. É como ao Senhor. Como ao Senhor. Não há espaço para divórcio nesse contexto, a não ser relação sexual ilícita, como Cristo trata em Mateus, ou o abandono, onde nem a igreja nem o Estado conseguem remediar ou trazer de volta a parte que quis abandonar. Mas nenhuma dessas desculpas servem para o divórcio. Outras, além dessas duas bíblicas. E o que eu devo fazer? Eu poderia meditar na maldade e na desobediência que eu tenho cometido contra o meu Senhor, e como eu tenho sido infiel ao meu marido, que é Cristo, o nosso Redentor, que deu a vida por nós, e que vive e que nos conquistou como um marido perfeito. E ele sendo perfeito, eu não faço o que devo fazer, porque sou um pecador, e ele trata, me disciplina, me corrige, e me admoesta e me restaura. Eu deveria meditar no favor dele para comigo, ao invés de dizer: eu não vou fazer o que deve ser feito, porque ele não cumpre o papel dele. Você não vai se submeter ao seu marido porque seu marido governa bem, você não vai governar bem a sua casa porque sua mulher é submissa ou não é submissa a você. Você não pode se submeter ao que o outro faz para fazer o que você deve fazer. Eu devo fazer como ao Senhor. É por isso que o crente vai fazer o que tem de fazer, mesmo que o outro não faça o que ele deve fazer, porque nós obedecemos ao Senhor. É a Ele que nós obedecemos, e é dele que nós receberemos o favor. Partindo para o fim desse texto, irmãos, que a esposa pense assim, e ela possa concluir. Não importa como você se sinta, você não pode quebrar os laços do matrimônio. Você deve lutar contra esse desejo. Eu preciso me submeter a Cristo como cabeça. E fazendo isso, eu me submeto ao meu marido como cabeça. Embora ele possa não ser bom, entretanto é necessário para mim me sujeitar ao meu Deus.
Porque o meu Deus, diz Calvino, tem o coração do meu cônjuge nas mãos, e é Ele que tem poder de mudar. Se eu quero ver o meu cônjuge mudado, o marido ou a esposa transformada, o que eu tenho de fazer, irmãos, é simplesmente isso: submeter-me àquele que tem o coração do marido e da esposa nas mãos. E Ele poderá transformá-los. Ele poderá transformá-los. O que eu deveria fazer no final? Invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Ninguém tem poder para transformar coração, alma, senão aquele que venceu a própria morte, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Agora, finalizando, irmãos, de um lado, considere, marido, o que você deve à sua esposa. E lembre-se que essa esposa, ela é sua, foi dada pelo Senhor, e você vai entregá-la de volta a Ele. Eu devo cuidar dela como minha própria vida. As esposas devem, por sua parte, ter em mente que, tendo em vista que essa é a vontade de Deus, que Deus estabeleceu o matrimônio e abomina o divórcio, eu não vou me submeter à minha própria vontade, mas à vontade do meu Senhor. A vontade do meu Senhor. Se assim nós fizermos, irmãos, nós vamos fazer o que deve ser feito sem disputa. E o objetivo é glorificar a Deus. Apenas glorificar a Deus. Pedro descreve da seguinte maneira, como Tito também fala um pouco sobre isso, mas Tito particularmente trata sobre isso. Ele diz que a esposa deve ser submissa ao marido para que ela possa adornar o Evangelho. Coisa linda, irmãos, você imaginar o que na realidade nós estamos fazendo. É tornando o Evangelho de Cristo embelezado. O que você acha que acontece quando você se rebela? Quando você não se submete à autoridade? E quando você quer ser senhora dos seus próprios pensamentos, se apartando das Escrituras? O que você produz? Vergonha para o Evangelho. Vergonha para o Evangelho. Jovens, moças, vocês desejam casar. E lembre-se, aqueles que vocês desejam, que vocês querem, aquele homem que você quer casar, ele vai ser o cabeça do seu lar. Como pode você se relacionar com alguém cujo Senhor não é Cristo? E você vai ter que se sujeitar à autoridade dele. Como pode? Se você vai ter que se sujeitar a alguém que ama ao Senhor, eu preciso conhecer esse alguém. Eu não posso entrar no casamento de qualquer forma. Eu preciso conhecer o que Deus requer de mim, porque o que Ele requer de mim é algo
que só Ele e a graça dEle pode me conceder força para fazer. E como eu terei se eu não o conheço? Moça, o dia que você que se casar com um homem que não teme a Deus, adoecer, você não terá um homem que se ajoelhe ao pé da cama e suplique ao teu Deus e ore com você e por você e aponte Cristo para você. Não, ele não sabe nada do nosso Senhor. Ainda me refiro a você jovem e você moça agora também, você que está estudando na universidade e que é influenciada por esse pensamento feminista que bate à sua porta, que tenta visitar o seu coração constantemente. O fim daquelas que se rebelam contra a autoridade do marido, no final elas estão se rebelando contra a autoridade de Cristo, e é esse o fim delas, rebeldes. Tudo isso não é apenas para o bem da igreja, mas para o bem da sociedade. Encerro aqui, no mesmo livro que citei, Herman Bavinck disse: toda e qualquer sociedade será bem sucedida se depender disso. A autoridade do marido, obediência e amor da esposa. E aqui, veja, irmãos, a autoridade do marido como cabeça, ele descreve, o amor da esposa e a obediência dos filhos. É tudo que qualquer sociedade precisa para ser equilibrada. Autoridade, amor e obediência. Foi assim que o Senhor estabeleceu a estrutura da nossa casa. Porque não é apenas o bem da nossa casa, é o bem de qualquer sociedade nesse mundo. Qual a angústia e o que está tirando a sua paz no seu relacionamento hoje? Leve aos pés de Cristo. Sujeite-se à lei de Deus. O Senhor há de te abençoar. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus, pelo glorioso privilégio de podermos ouvir a tua voz e sermos desafiados a vivermos uma vida santa, que agrada ao Senhor, que submete aos teus princípios e leis e mandamentos, e que faz isso debaixo do senhorio de Cristo, nosso Redentor e Salvador. Derrama a tua bênção sobre a tua igreja, a fim de que a harmonia nos lares se manifeste na harmonia na igreja. E que a obediência, o amor, o respeito na casa se manifeste também na igreja. Porque a desobediência na igreja é a desobediência da família. A rebeldia na igreja é rebeldia na família. Trata-nos pela palavra, a começar na nossa casa, para que também a tua igreja seja abençoada.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém.